Romanos 5, de 1 a 11. Nós já fizemos essa leitura. A palavra de Deus nos diz nos primeiros versículos assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vamos ficar com essa leitura por aqui. O texto já foi lido em outra oportunidade. Nessa noite nós vamos pregar sobre o tema: gloriemo-nos nas tribulações. Aí você pergunta: mas pastor, como é que eu posso me alegrar diante de uma tribulação? Pastor, como é que eu posso me alegrar diante de uma aflição terrível? Pastor, quantas pessoas estão passando por grandes tribulações? Pastor, como é difícil gloriar na tribulação, ou mesmo como é difícil passar por essa tribulação tendo alegria. A palavra de Deus, ela nos exorta, e nós vamos no decorrer do sermão observar o que Deus tem para nos dizer sobre essa questão. O texto diz assim: gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 2. O que significa glória? Glória significa brilho, glória significa esplendor, honra, e gloriar é cobrir de glória. Gloriar significa glorificar. Devemos nos cobrir de glória na esperança da glória de Deus. A glória não é nossa, a luz, o brilho provém do Pai. Nós vamos nos gloriar, mas nos gloriar na esperança da glória bendita de Deus. Nós precisamos ter esperança, não em nós mesmos. É interessante que às vezes as pessoas buscam esperança no trabalho, as pessoas buscam esperança em tantas coisas, no patrão, as pessoas buscam esperança nos amigos, esperança nos familiares, esperança, enfim, no dinheiro. Mas a palavra de Deus nos ensina a esperar no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Nós devemos esperar, ter esperança não em nós mesmos, mas em Deus, não em nossas forças, mas na força do Pai, não em nossa glória, mas na glória do Pai. Precisamos ter esperança de vitória, sim, mas esperando sempre em Deus. Hoje pela manhã, o irmão Cristiano, na escola bíblica, trouxe uma lição muito interessante. E nós vimos ali no livro de Isaías, nós vimos que Deus estava chamando a atenção do povo de Judá, porque aquele povo estava colocando a sua esperança no Egito. Aquele povo, diante da dificuldade militar, dificuldade esta que eles estavam sendo ameaçados pelo Império Assírio, e diante daquele aperto terrível, eles estavam confiando no poder bélico do Egito. Diante daquela aflição terrível, aqueles líderes, o rei estava com aquele povo confiando que o Egito, através do seu poderio militar, através dos seus carros de combate, através da sua cavalaria, através daqueles soldados fortíssimos, viriam talvez socorrê-los. E Deus estava dizendo: olha, vocês estão olhando para o Egito. Aquele povo estava olhando para o Egito, mas não estava olhando para Deus. Então Deus chama a atenção daquele povo, porque a nossa esperança precisa estar em Deus. A glória que nós haveremos de ter é dependente da glória de Deus. Precisamos ter esperança de vitória sempre no Senhor, porque diante das dificuldades da vida, é o Espírito Santo Consolador que está do nosso lado, é o próprio Deus que nos encoraja a todo tempo.
e precisamos confiar em Deus. Às vezes nós nos esquecemos, e às vezes nós procuramos, através das nossas próprias lutas ou esforços humanos, resolver os problemas. É lógico que nós temos que fazer a nossa parte, mas a esperança está no Senhor. Eu queria falar a questão de desespero. Às vezes bate um desespero terrível nas pessoas. O ser humano é assim. E lá naquele desespero terrível, nós reagimos, nós lutamos, nós enfrentamos a dificuldade. No desespero nós lutamos, no desespero nós reagimos, no desespero nós enfrentamos. Mas quando não há esperança, há desesperança. Na desesperança nós não lutamos. A pessoa que está sem esperança, ela é uma pessoa apática, ela é uma pessoa indiferente, ela é uma pessoa insensível, neutra, ponto zero, mórbida, doentia. Ela não faz nada, porque ela não tem esperança, ela está desesperançada. Vocês estão vendo a diferença? No desespero nós lutamos, mas aquela pessoa que não tem esperança, ela não luta, ela é apática. E Paulo, ele diz não à desesperança. O texto aqui é um texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Em Jesus Cristo nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Verso 3: gloriemos na esperança da glória de Deus. Mas o texto também diz: mas também gloriemos-nos nas tribulações. Aquela música do cantor Lázaro, eu acho interessante, né? Me ajuda a lembrar da letra. Ele fala que vou passando pela prova, dando glória a Deus. Gente, o crente tem que ser assim, passando pela prova, dando glória a Deus. Pastor, mas o negócio está chiando, pastor, está difícil. Pastor do céu, eu estou gemendo, a carga está pesada. Glória a Deus. Deus sabe o que eu estou passando. Isso tem um propósito. Isso não vai durar para sempre. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele me conhece, porque Ele sabe as minhas necessidades, porque Ele sabe das minhas tribulações, porque Ele sabe dos meus gemidos, do meu choro. Às vezes ninguém mais sabe, às vezes o meu irmão não sabe, às vezes nem filhos, nem pais sabem de nada, e nós gememos solitários. Mas nós vamos passando pela prova, glorificando a Deus que está do nosso lado. O Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo, dando-nos esperança. O texto paulino continua dizendo que a tribulação produz a perseverança. É engraçado, né? A tribulação produz um fruto, e esse fruto é perseverança, é firmeza, é constância, é persistência. A tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? A experiência. Aí é muito curioso, olhando lá no dicionário, lá no Novo Testamento grego, lá diz, essa palavra que foi traduzida na sua Bíblia por experiência, no original grego é dokimon, significa caráter aprovado. Significa o quê? Caráter aprovado. Isso quer dizer o quê? Que a tribulação produz a perseverança, que é aquela constância, e essa constância produz o quê? Um caráter aprovado, que na Bíblia é traduzido por experiência. É o caráter aprovado. Quando eu estou perseverante, Deus está produzindo em mim essa experiência, que é o caráter aprovado. Deus está me provando, esse aí é filho verdadeiro, esse aí é um crente de verdade, esse aí é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque ele já foi aprovado, o caráter foi moldado, foi lapidado. O caráter, engraçado que quando eu estava no seminário, já contei isso aqui, uma vez um pastor pregando ali na capela,
Ele diz que o ser humano, nós somos como uma pedra bruta. Eu nunca esqueci disso. Ele diz: olha, o garimpeiro, quando acha uma pedra, um diamante, ele acha uma pedra bruta, cheia de impureza, cheia como que de cascalho de pedra, de outras pedras, de outras coisas grudadas. E ali tem que levar ela para ser esmerilada, polida. E quando o garimpeiro leva essa pedra para ser trabalhada, e aquele homem que vai trabalhar essa pedra, ele vai esmerilar essa pedra, e às vezes sai até faísca. Esse é Deus trabalhando na sua vida, e você é a pedra. Às vezes sai faísca, às vezes o negócio é terrível, a tribulação sai até faísca, às vezes você não está aguentando mais, você não está suportando a carga, mas Deus está te fazendo um homem com caráter, ou uma mulher com caráter aprovado. E a experiência aqui, esse caráter aprovado, produz a esperança. E aqui diz: a esperança não desaponta. Pode ter certeza que essa esperança que você tem em Deus, você não vai ser desapontado. Eu quero observar o primeiro tópico: provações fazem parte da nossa vida. Você vive, desde quando você pisou nessa terra, você passa por dificuldades da provação. Desde quando você nasceu, pisou a planta do seu pé neste mundo, você já começou então a ter dificuldades, provações na vida. Quem aqui quando era criança nunca teve febre? Quem aqui quando criança nunca teve uma cólica? Quem aqui quando era adolescente nunca caiu e machucou o joelho? Quem aqui nunca foi, tomara que não haja, mas quem aqui nunca foi internado e teve que tomar injeção? Irmãos, é todo o tempo. Às vezes a gente esquece das lutas passadas, e às vezes a gente só olha o momento, e a gente olha o momento como se esse momento fosse o pior do mundo, e a gente esquece do que nós passamos lá atrás. Em 1 Pedro 4,12, a palavra de Deus diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aqui o apóstolo Pedro diz para nós não estranharmos as ardentes provas. Tiago 1,3 diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. É interessante que certo pastor foi presidente da nossa, ele é um ex-presidente da Convenção Batista Brasileira, e certa feita, eu já contei essa experiência dele aqui. Ele conta que naquela semana aquele irmãozinho estava na igreja, mas estava uma benção. Aquele irmãozinho estava alegre, aquele irmãozinho estava uma maravilha, aquele irmãozinho disposto, uma beleza. Depois de uma semana ele foi internado. A tribulação tomou conta daquele irmão, ele ficou abatido, ele foi hospitalizado com problema cardíaco. Quem é que gosta disso, meu Deus? Que tribulação, meu pai. Uma semana eu estava na igreja adorando a Deus, uma semana alegre, cantando, né? Alegre na igreja. Aí o pastor foi fazer uma visita, e aquele irmão já não era o mesmo, abatido, não era aquela mesma pessoa que estava na igreja, abatido. 2 dias antes alegre, 2 dias antes disposto, 2 dias antes uma bênção na igreja, mas agora 2 dias depois estava naquele hospital abatido, acometido, né, por uma queda emocional, psicológica. E é assim que acontece com a gente. Eu lembro quando Daniel ficou internado, que luta que foi, o abatimento dos pais, né? Que luta, meu Deus. Eu lembro quando eu fiquei internado, eu estava lá no hospital lembrando de vocês aqui naquele andando na contramão do mundo, que todo mundo alega aqui, o pastor lá internado, com injeção, aliás, com soro na veia. Oh Jesus, o pastor não ficou feliz não. Irmãos, são cada tribulação que a gente passa na vida. Aquele dia que o pastor foi com cólica de rins para o médico, oh Jesus.
Cheguei lá naquele balcão, o médico estava atendendo, eu não aguentava nem ficar em pé. Encaixei na frente da mesa. E aquela mulher mandou fazer a ficha e passar na frente, mas nunca chegava a vez de atender. Ou demora, parece que um minuto leva um ano. E aquele médico falou: você vai internar, e agora? Eu falei: oh, meu Deus. E vai para aquela enfermaria esperar a ambulância chegar. E quando a ambulância chega, misericórdia, que bagaço, que ambulanciazinha ruim, meus irmãos, que tribulação, sacudindo, irmão do céu, um Fiatzinho Uno, aliás, como é que é o nome daquele Fiat? Fiorino, rapaz do céu, que não tem amortecedor, não, irmão Gê? Pastor escorregado de um lado para o outro, batendo a cabeça em cima e embaixo, e o soro no braço, oh, tribulação. Chega no hospital, põe lá num quarto. E à noite os irmãos aqui cantando, alegres, adoradores, o pastor lá tomando o soro na veia. São momentos difíceis da nossa vida, meus irmãos. Às vezes você tem que sair com o filho à noite para levar para o médico. Às vezes você perde o trabalho, o emprego, as dívidas acumulando. Aquele CD que o pastor Marco trouxe, o CD do Rogério, tem uma música lá que eu acho interessante. Ela fala: 8 meses desempregado. É fácil, irmão Rosa, 8 meses desempregado? Pai de família fica 8 meses sem ter o que pôr em casa, meus irmãos. Meu Deus do céu. Quantas lutas, meus irmãos. É a doença que às vezes não cura, ou parece não curar. É um exame que nunca chega. É o juro que nunca cai. É problema na família às vezes. Às vezes as pessoas até com problema de vícios na família. É gente doente. É problema de gente de tudo quanto é jeito. Problema no trabalho, na escola. Falta de médico, de hospital. E esse exemplo aqui que esse pastor deu é algo que acontece conosco. E quando uma pessoa vai para a UTI, então, o negócio aí fica feio. Ô tristeza, meus irmãos, é quando você vai visitar uma pessoa na UTI. Ô tristeza é você chegar na UTI e ver uma pessoa ali com a boca seca, precisando beber água, com sede, que você não pode dar água. É uma pessoa tentando respirar e não consegue, tem que usar um aparelho, oxigênio. O apóstolo Paulo diz assim: gloriemo-nos nas tribulações. Pastor, mas como gloriar? Espere em Deus, meus irmãos, porque isso não é para sempre. Sabendo que diz o texto, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Perseverança. A marca do crente, meus irmãos, é a perseverança. Eu gosto muito daquele texto que diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A marca do crente. Outra palavra que diz sobre perseverança é aquela que diz assim: se aquele texto fala perseverar na palavra, me lembram ele aí. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. É perseverar na palavra de Deus, é a marca do crente, a perseverança. Segundo ponto, caminhemos no meio das tribulações. A tribulação aqui eu posso dizer que é aflição. Aqui nesse texto, onde está a tribulação? No original grego, eu fui olhar lá, essa palavra também é traduzida por aflição. Tribulação e aflição são sinônimas. A tribulação ou aflição não vem somente através de enfermidades. Ela pode ter outra origem. Por exemplo, uma perseguição. Uma vez um irmão chegou e me disse: pastor, eu não aguento mais ir para aquela empresa. Aquela empresa está me fazendo um mal terrível. Quando eu chego de manhã para trabalhar, eu não me aguento. Pastor, ali é uma perseguição terrível, é uma difamação, é gente querendo passar por cima da gente e nos humilhar o dia inteiro. Está vendo a tribulação que aquele irmão passava? Outra tribulação é calúnia, injúria. Quantas vezes uma pessoa fala de você pelas costas, às vezes te injuriando, caluniando.
tendo má querência contra você. Isso é tribulação. Qual é a finalidade? Nesse caso, é arrasar uma pessoa, é deixá-la moralmente abalada. Porque quando é verdade, ainda dá um desconto, mas quando alguém está inventando algo a seu respeito, isso é muito dolorido. Mesmo a pessoa fazendo tudo de bom, tudo certo, aparece alguém para difamá-la. Que coisa triste, que tribulação terrível. Eu disse vários exemplos agora há pouco, mas não faltam exemplos. Quando você vê uma pessoa na fila, outro dia apareceu numa reportagem, essa semana mesmo eu vi, um senhor idoso, estava com a hérnia. Ele foi no hospital, mandou ele para casa. Disseram para ele que tinha que agendar a cirurgia, que a cirurgia tinha sido agendada, mas nunca chamava. E ele foi de novo, até que ele não aguentou mais, estava doendo. Ele ficava dia e noite com aquela dor terrível, insuportável. Teve um dia que ele perdeu a paciência. Ele pegou um estilete, ele mesmo fez a cirurgia nele próprio. Misericórdia. Passou na televisão, não está vivo. Disse que está uma beleza, melhorou. Uma cirurgia que ele mesmo fez nele. Gente, isso é tribulação. Falta de médico e falta de hospital quando a pessoa está precisando para ontem e não acha. Meu tio Cordiano, nas últimas, precisando de UTI, não tinha UTI em Goiânia. Ficou uns dias num postinho de saúde, aguardando a UTI, não conseguiu, mandou ele para o CAIS ali, para aquele posto de saúde, em Campinas, Goiânia. Veio a óbito, ali tinha oxigênio, mas não teve UTI. Outro tio precisou de UTI, mandaram ele para outra cidade, Nerópolis. Isso é tribulação. Enfim, nós poderíamos passar a noite aqui dando exemplo de problemas diversos, aflições diversas. Mas João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa palavra de Jesus, ela nos consola. Jesus está dizendo aqui: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus já nos estava preparando. Jesus nunca nos enganou, mentindo que seria mar de rosas. Ele diz: olha, vocês, meus seguidores, eu tenho dito isto para que em mim tenhais paz. Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós somos seguidores de Cristo, é certo que nós venceremos também. A tribulação, ela não permanece para sempre, é algo que pode vir e ir, mas cedo ou mais tarde nós vamos passar por ela. Mas quando passarmos, essa luta que temos hoje, ela vai nos fortalecer, vai nos deixar mais cascudo, para quando chegar essa tribulação, nós vamos estar mais como que cascudinho, e nós vamos passar por essa tribulação, dando glória a Deus. E Paulo diz em sua carta: gloriemos nas tribulações. Em outra passagem ele diz, Romanos 8:18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem algo maravilhoso para nós. A glória em que nós há de ser revelada é uma promessa de Deus para a sua vida. Por outro lado, às vezes somos interessante, acometidos de certo tipo de tribulação interna. Pastor, como é que é esse negócio? A tribulação não é externa, igual os exemplos que eu disse. Às vezes a tribulação é algo interno, é algo nosso, é algo da nossa mente. Quer ver um exemplo? Ninguém disse nada para você, mas você se ofendeu com o irmão. Um exemplo. Ninguém te disse nada, mas você se ofendeu, você se sentiu ofendido, desanimado. Tudo vai bem com a sua família, tudo vai bem no seu trabalho,
mas você às vezes se sente com que dentro de você tivesse fervendo uma panela de pressão, como se você fosse uma panela de pressão fervente, algo da sua cabeça, uma tribulação que eu poderia dizer interna. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aqui me consola. E o texto continua: daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E o texto continua, mas muitas vezes não lemos só o verso 28, onde diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E o verso continua no 29, para serem conformes à imagem de seu Filho. E às vezes a gente olha para o 28 e diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, que maravilha! Mas contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho, isto é, de Jesus Cristo. A tribulação, ela vem na sua vida, ela contribui para que você seja moldado à imagem do Filho de Deus. Mas se a tribulação vem na sua vida e você não absorve, não aprende nada, aí é complicado, né? Talvez a pessoa esteja pensando: que bom que tive um acidente, ou que bom que fui internado, ou que bom que fiquei doente. Deus quer que nós gloriemos na tribulação, que bom. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que a palavra de Deus está dizendo, para você se arrebentar, não é isso. Mas aqui está dizendo que as coisas que acontecem comigo é para que eu seja aprimorado, para que eu seja parecido, para que eu seja conforme a imagem do Filho de Deus. Agora, se a pessoa passa pela tribulação e não aprende nada, aí o negócio é feio, não é? Terceiro ponto: sofro, mas não à toa. Tem um ditado que diz assim: é errando que se aprende. Quem já ouviu esse ditado? É errando que se aprende, não é? Quando erramos, deixamos de acertar algo, não é mesmo? Mas estamos crescendo. Quando aquela criança, ela pega uma bicicletinha, quando ela nunca andou de bicicleta, ela vai cair talvez, mas ela vai insistir, ela vai aprender a andar de bicicleta. Talvez ela não sabe pedalar direito, ela vai errar, mas é errando que se aprende, ela vai aprender a andar de bicicleta. Assim é conosco. Eu tenho oportunidade de crescer também na fé, mas talvez eu deixo a tribulação passa na minha vida, eu deixo a tribulação passar, não aprendo nada. Que pena, foi inútil. Você sofreu à toa? Você quer sofrer à toa? Foi inútil de tribulação na sua vida? Você sofreu, veio dor, você levou paulada, chicoteada, né? Chibatada, apanhou bastante, sofreu. Não aprendi nada, pastor. Está do mesmo jeito, não cresci nada. Está do mesmo jeito. Meu filho, minha filha, tenha dó, que você possa aprender. Um pastor falou uma coisa que eu achei uma vez muito engraçada. Ele falou assim: ó, se a pessoa apanhou, né, paulada daqui, paulada dali, e não ficou mais parecido com Cristo, ele disse assim: o seu rosto não ficou transfigurado. O seu rosto, em vez de ficar transfigurado, foi desfigurado. Eu achei graça. Que nós possamos, irmãos, ser mais cada dia parecido com Cristo. Nosso caráter precisa ser moldado. Deixe-se moldar. Aprenda com a tribulação. Seja grato a Deus. Enfrente a tribulação como algo para te conduzir à perseverança. A perseverança é a capacidade de aguentar. No grego, a palavra aqui é como se você estivesse debaixo de um alto peso, e você aguenta o peso o tempo todo. Você pode até se curvar como uma varinha de bambu, mas você não quebra. Esse é o original de perseverança no grego. A tribulação, segundo a Bíblia, produz a perseverança. E a perseverança produz o quê?
a experiência que é o caráter aprovado por Deus. Você quer ter o seu caráter aprovado por Deus? Eu quero concluir nessa noite dizendo que Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele não quer nos arrebentar, mas Ele quer nos fazer parecido com Jesus. Crentes fiéis, crentes moldados, crentes treinados na batalha. Soldado, ele não vai para a guerra sem passar por um treinamento. Aqueles soldados, aqueles pracinhas brasileiros, quando foram para a Segunda Guerra, eles passaram por um treinamento terrível. Soldado americano, por exemplo, ele passa por um treinamento terrível. Você quer dar passo maior na sua vida? Deixa Deus te moldar. O sofrimento que nós estamos passando hoje não é nada, vamos dizer assim, comparado com a glória que nos há de ser revelada em Cristo. Que nós possamos pagar o preço sendo pacientes, corajosos, perseverantes em qualquer provação. Eu fico muito triste quando eu lembro de um amigo nosso que estava prestes a batizar, e um dia ele falou: Wagner, eu falei: uai, rapaz, você não ia... Eu escrevi uma carta para ele lá em São Paulo. Você não disse que ia batizar? Você está firme na igreja? Não. Mas por quê? Você não disse que ia batizar? Ele respondeu: quando eu estava me preparando para o batismo, quando eu estava até firme na igreja, mas aí as lutas e as tribulações começaram a vir, e eu deixei, e eu abandonei a igreja. Mas que homem, que coisa, meu Deus! Na hora que a situação vem, ele devia vencer, né? Aquela tempestade. Ele foi pular do barco. Irmãos, quando Jesus está no barco, a tempestade pode vir, que a calmaria logo vai chegar, e Deus vai trazer bênçãos para a sua vida. Às vezes nós só sabemos orar pedindo coisas, a gente pede demais, não pede? A gente pede dinheiro para Deus, a gente pede saúde, a gente pede trabalho, a gente pede uma casa bonita, e a gente pede um carrão bonito, e a gente pede tanta coisa material. E a palavra de Deus diz: olha, vocês não sabem pedir. Uma das coisas que nós não somos atendidos é porque nós pedimos para o nosso próprio deleite, e às vezes nós esquecemos das coisas espirituais e pedimos egoisticamente. Ah, pastor, mas Deus manda pedir. Pode pedir, mas não se esqueça das coisas espirituais. Que nós possamos orar e possamos dizer: Senhor, que eu possa ser firme, que eu possa, Senhor, ser forte. Ensina-me, Senhor, a te gloriar nas tribulações, a jamais, ó Deus, te amaldiçoar, ou jamais, Senhor, pecar contra ti. Tem gente que quando vem tribulação, igual a esposa de Jó, né? Veio a tribulação na vida de Jó, ela queria que Jó amaldiçoasse a Deus. Amaldiçoa teu Deus e morre. Um pregador disse que ela disse assim, ela sugeriu um suicídio para Jó. Só uma mulher sugeriu um suicídio para o marido que está sofrendo, porque ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Um sermão do pastor Hernandes Dias, pastor Hernandes Dias disse assim: aquela mulher estava sugerindo suicídio para o marido. Que nós possamos passar pelas tribulações dando glória a Deus, conscientes que o Senhor está conosco, do nosso lado. Ou o Senhor mente? Eu quero saber se o Senhor mente, meus irmãos. Jesus nos abandona? O que Ele prometeu? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não mente jamais, Ele está do seu lado nas horas das tribulações. Portanto, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor aumenta-nos a fé, que nós possamos pedir: Senhor, minha oração é que o Senhor aumente a minha fé, que o Senhor me dê alegria, paz, contentamento, perseverança, esperança,
e muita bênção, Senhor, para que eu te sirva com alegria, que possamos a cada dia crescer à semelhança de Jesus Cristo, o varão perfeito, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.